Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez nesta quinta-feira, hoje, dia 24 de junho de 2021. Eu sou o pastor Erison, da Congregação Cristo para Todos em Campo Grande, e também supervisor do nosso estagiário Mailer nas congregações Cristo de Duque de Caxias e Castelo Forte de Campos Elíseos. Nesse dia especial, nós lembramos, nesta oportunidade de estudo que fazemos no Caderno do PEN, falando sobre a carta de Tiago, hoje o capítulo número 4, também destacamos uma data importante, dia 24 de junho, se comemora o aniversário de fundação da nossa IELB, né? 117 anos, em 24 de junho de 1904, lá na cidade de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, em uma convenção, a primeira convenção da igreja, se fundou, então, os registros do que hoje é a nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Como fazemos, e é bom a gente reafirmar isso, queremos tomar esse momento de oração e invocar a presença do nosso Deus aqui junto de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, te damos graças e louvor pela oportunidade de, nesse momento, reunidos em torno da tua palavra, podermos meditar na mesma o valor que nós temos a dar a este instrumento tão precioso de comunicação e da salvação que tu preparaste para cada um de nós. Celebramos também nesse dia o aniversário de nossa IELB, e por todos os cristãos envolvidos, pastores e líderes, que ao longo deste mais de um século se dedicaram e continuam se dedicando à obra que é tua, Pai, da qual nós temos o privilégio de podermos participar. Acompanhe-nos, nós te pedimos, nessa noite, ao longo deste estudo na carta de Tiago, em nome de Cristo Jesus e para a honra e glória de ti mesmo. Amém. Muito bem. Aqui eu acho que eu estou aparecendo, não sei se na tela maior ou se na tela mais de lado, pelo menos é como está aqui para mim, um hino para iniciarmos nosso momento de louvor. Colocando aqui para nós, o primeiro hino seria o número 65 do cancioneiro Louvai ao Senhor, o hino Jesus em Tua Presença. Eu vou fazer aqui a exposição dele para vocês. A Cláudia vai ser a nossa musicista desse momento, vai conduzir o louvor. Jesus em Tua Presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer Teu nome grande, grande,
Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais para te adorar e fazer teu nome grande, fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós para te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós. Bom, iniciamos o nosso estudo, meus amados irmãos, aqueles que nos assistem de casa e aqueles que estão aqui presentes conosco. Para os que estão em casa, a gente sempre lembra, mas nunca é demais. Caso você tenha alguma dúvida do nosso estudo, seja os que estão aqui conosco presencialmente ou você que está assistindo posteriormente, deixe um comentário no nosso vídeo. Pergunte, mande uma mensagem, chame eu ou o pastor Edson para conversar e de repente esclareça suas dúvidas, né? Não vá dormir com dúvidas. Isso faz com que a gente possa trabalhar e também entender um pouco melhor como a gente trabalha, procurar outros meios de explicar também a palavra de Deus. Lembrando, para os que estão aqui, só lembrando a questão da mãozinha, tem a mãozinha, deu vontade de falar, levanta a mãozinha e espera que nós lhe daremos a oportunidade de falar. Pois bem, estudo do Pêndio número 10. Hoje nós queremos falar, nós continuamos na carta de Tiago, e agora no versículo 4 dos versículos 1 a 12. E aí nós trabalhamos em cima do tema de como podemos acabar com as guerras entre nós. Algo que é muito comum. E aí quando a gente fala em guerra, não significa guerra em alto escalão entre países, mas às vezes guerras dentro do nosso próprio lar. Guerras com amigos, com parentes, guerras com pessoas próximas e queridas. Então nós queremos também olhar para esse lado. Para tanto, nós iniciamos lendo a carta de Tiago. Nós começamos lendo o livro de Tiago, os versículos 1 a 12, para a gente ter já uma ideia geral do que se diz ali dentro do livro. E aí, Tiago 4, 1 a 12, onde nós lemos: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês? Perdão? De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem não quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores,
Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Até aqui a leitura em Tiago. Vale lembrar, né, que a carta de Tiago nós já explicamos anteriormente, o pastor Edson teve a bondade de explicar para nós. Ela é dirigida aos judeus da dispersão, né? Que são os judeus da dispersão, numa pesquisa bem rapidinha, assim, passada pelo Google. E aí, quem quiser tirar a dúvida, quiser perguntar, se eu tiver errado também, puder me corrigir, por favor. Mas os judeus da dispersão são aqueles judeus que saíram da sua área, assim, eles foram para outros países. Eles se dispersaram, mas mantinham colônias entre eles, onde mantinham ali a sua cultura, a sua origem, etc. e tal, mas fora do seu país, fora do seu lugar natural. E aí é interessante olhar para cá de Tiago, nessa perícope, e ver o que talvez a Bíblia da Reforma traz para a gente sobre esse trecho. E ela vai dizer o seguinte: usando a linguagem dos profetas, Tiago ensina que rejeitar os caminhos de Deus é um adultério espiritual. Esse adultério busca algo diferente do que o Deus fiel que nos ama. Pessoas de todas as gerações têm sido infiéis a Ele. Tiago não nos convoca a convertermos a nós mesmos ou a fazermos mais obras para sermos perdoados, mas ao contrário disso, nos chama a voltarmos para o Senhor em arrependimento. Mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele nos comprou pelo sangue de Cristo. Seu amor não depende da nossa fidelidade ou das nossas obras, mas sim da fidelidade e da obra de Cristo. Vale a pena lembrar, né, que nós conversamos sobre isso na terça-feira, sobre liberdade e tudo mais, e aí teve uma parte em que eu disse, né, de que nós por nós mesmos, o nosso coração está sempre inclinado para o mal. Então não adianta você pensar que você por você mesmo pode fazer algo. Nós sabemos que não é assim. O nosso coração, ele sempre vai escolher pelo lado mal da coisa. O livre-arbítrio, que a gente fala, eu posso escolher entre o bem ou eu posso escolher entre o mal. Não é bem assim. Nós sabemos que o nosso coração, por estar contaminado pelo pecado, ele sempre vai escolher o lado da infidelidade, o lado mal. Então isso precisa estar bem cravado em nossas mentes. Então nós iniciamos o nosso estudo, e aí nós já começamos aqui com a reflexão, com um debate sobre as coisas. E eu chamo que vocês participem comigo. Tanto vocês que estão aqui, quanto os que estão no chat. Deixem as perguntas aí, falem deixem comentários, por favor, comentem, né? Se engajem conosco. Qual é o problema que Tiago quer corrigir na vida dos cristãos? Depois, como estão os nossos relacionamentos com as pessoas? Tá tudo bem? Pode melhorar? Se pode melhorar, como melhorar? Quando há tensões, quando há brigas, etc e tal, quais são as nossas atitudes a fim de corrigir e melhorar? Então, eu chamo aqui todos aqui que estão presentes, participem conosco, inclusive o pastor Edson falando um pouco também da sua experiência, né? Já tem bastante tempo de ministério, ele já pode falar bastante para a gente também sobre algo que ele já viveu, talvez até na sua particularidade, não só como pastor, mas particularmente. Então, deixo vocês livres para nós comentarmos um pouquinho sobre esse tema. Deixa eu fazer o uso inicial da palavra, né, e reforçando, não deixem um vácuo, né, para que depois isso não cause um vazio para quem nos acompanhar. Então, à medida que a gente puder fazer as interlocuções o quanto antes, aí fiquem à vontade, levantem a mão e já vamos passar a palavra, né? O problema que o apóstolo Tiago, então, quer corrigir são das tensões,
das intrigas, dos conflitos interpessoais. Tá? Também, nesse sentido, como nós já vimos, apontar a vida do cristão para uma vida, uma espiritualidade prática, né? Uma espiritualidade voltada para os relacionamentos, né, do cotidiano. Os nossos relacionamentos com as pessoas. Gente, se não me engano, desde 2017 para cá, né, temos vivido grandes tensões, um pouco antes, mas isso também tomou proporções nas redes sociais, de uma certa polaridade nos relacionamentos, nos discursos, né, nos posicionamentos até mesmo políticos, né? E muitas pessoas acabam transferindo debates, discussões do âmbito da fala, né, dos argumentos, defesa de argumentos, para afetar e confundir os argumentos com aquele que fala, né? Ou seja, o que deveria ficar no âmbito de um debate simples, comum, normal, de uma vida comunitária e democrática como nós temos, muitas vezes são levadas para ataques a pessoas, né? E isso tem afetado relacionamentos, não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. A gente tem falado sobre isso em outros momentos, né? Então, nossos relacionamentos são perpassados por essas escolhas particulares, né? Como o Mailer falou, muitas delas, uma coisa que temos dificuldade de abrir mão são das nossas opiniões, e no sentido de estar certo, né? Todos querem estar certo no seu ponto de vista, na defesa do seu posicionamento. E é incoerente, né? E até, como diz, é redundante você dizer, se todo mundo está certo naquilo que defende, então você não vai encontrar o errado, né? Tudo é válido. Nossos relacionamentos podem ser melhorados? Sim. Acho que essa questão aí, ela vem bastante... de maneira bastante introdutória, de fato, né? O que podemos melhorar em nossos relacionamentos? Como melhorar? A gente vai chegar mais à frente, imagino que vai trazer a resposta aí na sequência do estudo, mas se eu pudesse dar o pontapé inicial, primeiro é essa pergunta, né? Será que eu estou sempre certo? Né? E nesse sentido, tomando essa consciência, quando eu percebo, e não estou nem dizendo que eu vou externar isso, né? Mas se eu percebo que eu posso estar errado nas minhas defesas, nas minhas opiniões, como que eu vou me colocar diante do outro? Né? Será que eu estou disposto a quebrar o meu orgulho? Ou será que ele é mais forte do que eu? Né? Só para dizer assim, de inicial esse momento, né? O que o apóstolo está trazendo para nós, e nesse sentido, das nossas caminhadas de fala também. É interessante notar, a pandemia ela trouxe para a gente algumas complicações, principalmente conosco mesmo, quando a gente fala de tensões, né? E aí ontem eu estava vendo um comentário de um rapaz, ele estava falando assim que o ser humano ele possui 3 faces, né? A primeira face é a que eu mostro para todo mundo, que todo mundo está vendo, tanto na internet, na igreja, no público, para o público em geral, todo mundo está vendo. A segunda face é aquela que a sua família conhece. Sua família e seus amigos, aqueles que são muito próximos de você. E a terceira face é a face que só você conhece. É a face que só você conhece. Eu conheço a minha terceira face. E eu digo ela para vocês. Antissocial. Prefere ficar sozinho e quieto no canto. Carrancudo, fechado. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu não posso mentir. É a minha face. E aí, é aí que entram as tensões. Porque quando alguém invade o meu âmbito, invade o meu espaço, essa terceira face se mostra. E aí começam as tensões, começam as guerras, começam as brigas entre parentes, etc. Então, o problema que Tiago quer corrigir aqui, na vida dos cristãos, é essa questão de arrumar qualquer briga por qualquer coisa, ou deixar que o seu ego tome conta sobre tudo e isso vire uma bola de neve. Parece que, como é que os jovens falam? Os jovens, eu tenho só 26 anos ainda, mas como é que os jovens falam? Fica querendo arrumar uma picuinha. Eu nem sei o que, mas picuinha é uma briga, briguinha. Opa, alguém está pedindo para entrar?
Sou eu. Meu Ah, telefone tá acabando a bateria. tá bom. E aí parece que as pessoas querem arrumar picuinhas, briguinhas, intriguinhas, e aí ele quer condenar isso aqui. E aí, quais são as atitudes que nós devemos ter a fim de melhorar isso e corrigir essa vida? Pede a Deus, porque às vezes é muito difícil. E aí você tem que se conhecer. E aí talvez a gente volta a alguns estudos, ou estudo de semana passada, né? Onde eu paro e, olha, calma aí, eu me conheço, eu sei os meus limites, então aqui é o meu limite. Depois a gente conversa e a gente evita tensões. Rayane, Rafael? Não, então, é só para adicionar um comentário, até em relação à importância dessa resolução de tensões, de contendas, ou até do bom convívio, né? Porque, por exemplo, até a experiência nossa aqui, eu passei pela cirurgia há pouco tempo, e longe da família, quem eu mais precisei foram os meus vizinhos, que ajudaram em coisas que pareciam, né, do cotidiano simples, mas que para mim seria um esforço muito grande, colocar um galão de água, ou algo do tipo, carregar um peso. E nesse quesito, como a Bíblia mesmo diz, né, que tem vizinhos, né, amigos mais chegados que irmão, e esse contato, esse bom convívio, bom, eu tenho muitas divergências de opiniões, até políticas dos meus vizinhos, mas é como o Mailer falou aí, né? Às vezes, ou o pastor também disse, não está sempre certo, né? Às vezes você tem que parar, refletir e não tentar se impor. Eu acho que essa é uma De lado, né? deixar as diferenças de lado, que eu acho que essa é uma chave principal para melhorar o relacionamento com outras pessoas ao redor, porque até em algum momento você vai precisar dela, e ela vai precisar de você, e é uma simbiose saudável, né? Acho que bingo, Rafael. Acho que bingo aqui. Se eu vivo sempre em conflito, por exemplo, eu tenho tensões com outras pessoas por causa de futebol, por causa de política, e me esqueço que talvez um dia eu precise dessas pessoas, né? E eu sou sempre um cara que parte para cima e vão bater, vão bater. Quando eu preciso, cadê todo mundo? Obviamente que a gente não deveria pensar assim, que fique claro, né? Ah, mesmo que meu irmão esteja lá sofrendo, eu não vou ajudar ele. Não, a gente deveria ajudar. Mas nós nos conhecemos e sabemos como é que funciona a coisa. A gente sabe que você apanhou, você tomou na cabeça daquele cara, tomou uma cajadada, como é que você vai... Por que eu vou ajudar ele? E é a importância do ambiente saudável. Quando eu precisar, tem alguém para me estender a mão. Mas eu não falo isso no sentido de que... Como é que seria a palavra aqui para isso? Pastor, me ajuda. Como é que é a palavra? Isso, pode falar, Rafael. Eu acho que seria até para não por interesse, né? Não por egoísmo, mas sim para demonstrar a sua vida cristã, né? Eu acho que até para a pessoa não Abdicar de algumas coisas que eu é, não espero, mas é, é isso, seria exemplo da vida cristã. Eu acho que esse trabalhar isso pessoalmente, que é muito difícil, igual você falou aí, né? Tomar uma carta do cara e, pô, vou ajudar ele, é um negócio muito complicado. Mas trabalhando isso, a gente pode até tocar, ser ferramenta de Deus para tocar o coração de outra pessoa, ser guiado por Jesus nessas atitudes, e a pessoa olhar e falar, caramba, olha só, a vida daquele cara ali é diferente. O que tem de diferente na vida dele? Quem está em volta consegue observar isso e, e essa correção de atitude, essa melhoria de relacionamento abre brechas para você trazer essa pessoa para mais próximo de Jesus também, né? Com exemplo de vida. É um negócio muito difícil de fazer, realmente, né? Às vezes ser ofendido e realmente não querer revidar é um negócio que tem que ser trabalhado e às vezes nem consegue, mas é algo que realmente acho que Tiago queria esse ponto de resolver os conflitos em volta e tornar a vida dessa pessoa um exemplo de fato de cristão. Exatamente, exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Acho que isso foi interessante, que né, não é por interesse, né?
mas é porque Cristo me dá tanto que agora eu devolvo de uma forma alegre. É tranquilo isso para mim. Mas, obviamente, que tem que haver um trabalho em nós mesmos, né? Deve haver um trabalho para que eu reconheça de que eu faço algo não pelo meu interesse, mas porque eu quero, de fato, ajudar aquela pessoa. Pastor Edson? Entendendo isso que o Rafael colocou, é só acrescentar, né? De fato, não é no sentido, de novo, o lugar do interesse, né? Quando você põe o interesse, eu vou fazer isso para que eu ganhe o outro para cá, né? No livro A Igreja em Movimento, o pastor Ayrton Schroeder, ele trabalha esse princípio dentro eu já falei isso em outros momentos, dentro da prática do amor, do serviço ao próximo, né? Ele discute caridade e evangelismo, e fala assim, o serviço de caridade, o serviço de ação social cristã, ou seja, por que eu vou fazer algo em direção ao outro, né? Se eu faço na expectativa de comover o outro, ou captar o outro para mim, ou para o reino, né? No sentido assim, eu vou fazer para que ele volte, para que ele veja, para que ele reconheça, nesse sentido de eu continuo na dependência da resposta do outro. O pastor Ayrton, ele traz esse conceito e diz assim, isso é um princípio que ainda não encontrou o verdadeiro motivo do evangelho, né? Porque se eu fico fazendo o bem na expectativa da resposta do outro, essa resposta tende, vamos lá, na melhor das hipóteses, 50% de chance de me decepcionar. 50% no mínimo, né? Porque o outro também pode jogar com os meus interesses, né? Então ele fala, isso ainda não é alguém que está agindo a partir do evangelho. Tocando esses pontos que nós colocamos até aqui, mudar de atitude, né, nesse sentido, se antes eu acreditava ou penso, né, como ser humano, que somente tendo a última palavra ou me sobrepondo, eu me reafirmo enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto homem ou que seja, né, eu começo, pelo evangelho que nós vimos aqui, que Tiago quer trazer, é que eu preciso reaprender novos valores para a minha vida, né? Para ser alguém útil, importante, aceitável aos olhos do meu Pai, o meu Deus, né? Eu não preciso me impor sobre o outro, né? Nesse sentido de querer ter a última palavra, né? De querer levar vantagem sempre. Nesse sentido, quando em necessidade eu preciso me humilhar ou me calar, né? Ou dar um tempo, aguardar a minha vez, né, nesse sentido, como o texto coloca, eu não vou depender da aceitação do outro, eu vou fazer porque eu aprendi coisas novas a partir do evangelho, né, nesse sentido de amar o próximo como Jesus amou, servir ao próximo como Jesus serviu, aquilo que o apóstolo João traz também nas suas cartas, né? Meus filhinhos, nós amamos porque ele nos amou primeiro. As nossas ações em direção ao próximo, elas são motivadas não pela resposta dele, né? Mas por aquilo que eu já tenho de Cristo. Então, nesse sentido, quer ele compreenda, quer ele aceite, quer ele se movimente na minha direção ou não, eu estou bem com Deus. E aí o Rafael disse bem claro, isso não é simples, não é como ler uma cartilha, 10 passos para o autocontrole, né? É algo que nós realizamos em lei e evangelho, em santificação, e aí, de novo, santificação para os luteranos é arrependimento diário, entre propostas, né, realizações pela graça e frustrações com arrependimento. Senhor, perdão pelas promessas que eu fiz e não cumpri, né? Mas me ponho aqui sob a tua vontade para fazer aquilo que tu me queres que eu faça, né? Aprender coisas novas, lidar comigo mesmo, com as minhas tensões. Paulo, eu gosto sempre de repetir para vocês, Paulo, no texto de Romanos 7, fala assim, maldito homem que sou, o bem que quero não faço, o mal que não quero, esse faço, né? Esse sou eu a cada dia. Me alegro com as vitórias, com as minhas conquistas, porque é Cristo, é a graça de Cristo que age em mim, né? E quando eu me envergonho com as minhas falhas, né, é na cruz de Cristo que eu olho, que eu busco e confio nesse perdão.
Então, acho que eu falei talvez aqui um pouco mais complicado, posso, né, descrever isso melhor em outro momento, mas para entender isso, se eu modulo o meu comportamento, as minhas atitudes, na expectativa do que o outro vai me responder, né, ainda não entendi completamente o propósito do evangelho, né? Não é do outro que depende a minha atitude, e não é para o outro, né? Esse reflexo, esse convite vai acontecer pelo Espírito Santo, naturalmente. Né? Naturalmente, o Espírito Santo vai agir em nós, através de nós, né? Mas a nossa satisfação não deve ser essa de, eu tenho que cooptar o outro para mim, né? Ou para o meu modo de ser, para o meu modo de viver, né? Mas olhar para Cristo Jesus. É nele que a gente vai encontrar essa segurança e essa paz. Já que você falou, cantamos o hino 82. Pode reproduzir para nós, por favor? Muito boa sacada, já deu entrada no hino e já vamos cantar ele. Hino 82, andam procurando a razão de viver. Nesse mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possam dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos tentando, pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Mas perdão e amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei. E agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E aí nós vamos ver o seguinte, o que o autor aqui do estudo ele traz para a gente. Observando a história da humanidade no que diz respeito aos seus ensinamentos, percebemos que desde o seu princípio ela é caracterizada por tensões. Uma pessoa reconhecer ser a causadora de certas tensões não é tão fácil assim. A gente disse isso anteriormente. Pelo contrário, colocar a responsabilidade sobre o outro parece ser sempre a melhor atitude a fim de garantir uma proteção, mesmo que ela seja equivocada. E é que o autor ele vai trazer o exemplo de Adão e Eva, né? Olha, eu comi a maçã, mas foi a mulher que você me deu aí. E a mulher faz o quê? Não. Foi a serpente. E assim, no Jardim do Éden, nós temos o primeiro casal a causar tensões. E aí, entrando em Tiago 4, 1 a 3, os prazeres malignos são a fonte de tensões. Ali, um resuminho dos versículos 1 a 3, né? O escritor Tiago, que é essencialmente prático, chama atenção para este assunto. No capítulo 4, 1 a 3, ele aponta para os prazeres da carne e do mundo como fonte de guerras e brigas entre as pessoas. Há um indicativo no texto de que o próprio indivíduo que se sujeita aos prazeres é responsável pelas tensões existentes entre as pessoas. Jesus já havia dito no Evangelho, porque do coração do homem procedem os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De novo, né, nosso momento aqui de reflexão, né, trazer aqui uma perguntinha para a gente conversar, de repente, um pouquinho, né, e tentar entender que sentimentos e atitudes podem contribuir para iniciar ou continuar uma tensão, uma briga, uma discussão
entre as pessoas do nosso relacionamento. Deixo a palavra com vocês. Fiquem à vontade. Acredito que o orgulho seja um dos principais alimento de uma discussão, de uma briga. Esse sentimento de não querer perder, né? Não querer estar numa posição de inferioridade à opinião de outra pessoa, já é um combustível muito grande para uma briga. Ou quando a gente se sente magoado, que a gente tende a querer ferir o outro, né? Para não ficar magoado sozinho também. Mas o ponto, realmente, o orgulho, o egocentrismo, né? A gente vê que tudo que se dá por conta disso, né? Interesses pessoais ou orgulho de às vezes não querer admitir que está errado em algo, né? As guerras, elas surgem assim. Aí, de novo, que eu falei lá no começo. Guerras, eu não digo de guerras em escala de países, uma escala enorme. Mas falamos de guerras entre pessoas do mesmo convívio, principalmente. Que é onde ocorrem as maiores brigas. As pessoas se conhecem, mas ao mesmo tempo parece que não se conhecem, não se batem. O gênio não bate. E aí começam as coisas. E aí, de fato, entra a Rafael e Rayane que vocês falaram, né? O meu orgulho, ele entra no meio, e aí como é que eu vou resolver? O ser humano é bicho solto. Entrou o orgulho dele no meio. Se tá ferido, como é que eu vou resolver? Então, é interessante esse ponto. E aí, o autor vai trazer para nós, né? A conclusão que chegamos é que o indivíduo sempre quer ter vantagem sobre o outro. Vocês falaram isso, Rafael e Rayane. Há dificuldades em abrir mão de seus interesses a fim de evitar as tensões. Ao invés de eu, né, como o pastor Edson falou esses dias, ao invés de eu parar, não, eu não consigo, não dá. Eu continuo, eu vou para cima. E aí, por um lado, o diabo sempre será um atiçador para o mal. Ele sempre estará ali, ó, vai, fala. Ele usa de todas as formas para tirar a paz entre as pessoas. O resultado, por deixar-se ser conduzido pela amizade do mundo, não é bom. Brigas, discussões, cobiças, invejas e etc. E aí, outra pergunta. A partir dessa compreensão, como podemos comparar os textos de Tiago 1 com Romanos 7, 18 a 19? Convido-lhes que abram em suas Bíblias, Romanos 7, 18 a 19. Romanos 7, então, 18 e 19, a Almeida atualizada. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tá? Então, esse é o ponto, né? O velho homem em nós, esse conflito constante, e tanto mais quanto você leva a sério a palavra de Deus, mais você vai brigar consigo mesmo. Né? Versículo 1 lá de Tiago, Maile. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Né? E aqui a gente vê a resposta em Romanos 7, né? O pastor falou bem agora já no começo. Então nós avançamos o nosso texto já. E aí nós chegamos agora na parte dos versículos 4 a 10, né? Ele dá um bom salto aqui, onde nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a nos desligarmos desta vida e vivermos uma nova vida. E aí ele vai dizer assim, ó: por causa disso, somos chamados ao arrependimento e ao retorno à graça de Deus. Voltar atrás, seguir um novo rumo, reconstruir as nossas relações e viver com o jeito de Jesus é a melhor saída. Vamos tirar desses nossos ombros as cargas, as tensões e os ranços que para nada servem, a não ser nos afastar das pessoas e de Deus. Fomos criados para servir a Deus e caminhar nas suas orientações. E aqui nós temos, né, duas perguntinhas aqui. Quais, então, são os próximos passos que precisamos dar na direção dessa mudança de vida? Por que não podemos nos considerar perdidos após o arrependimento? Vocês têm a palavra, fiquem à vontade. Perturbando um pouco, mas essa questão dos próximos passos que precisamos dar em direção a essa mudança de vida, na verdade, acho que é um processo, né? E é de cada um. Que cada um, era como diz a palavra, né? Venha como estás.
né? Mas a palavra nunca diz permaneça como estás. Então, a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela começa a ver aquilo que a incomoda. Conversei até com um amigo meu, que trabalha comigo, e ele até falou, né? O cara que é cristão, acho que até conversamos sobre isso também, pastor. O cara que é cristão, ele recebe o Espírito Santo, e se ele tiver em um meio que não tem a ver com a vida cristã, ele se sente incomodado e se afasta daquilo. E a mesma coisa em relação às atitudes na sua vida. Então, a partir do momento que a pessoa vê que aquilo não exemplifica a vida cristã dela, aquilo, ela começa a se afastar daquilo aos poucos, mesmo que sendo difícil, né? Então, acho que o primeiro passo para essa mudança de vida é a autoavaliação. E o segundo seria o convívio com os irmãos na igreja, que ali também pode receber o apoio, né? Aquele conselho caloroso, falar, amigo, ó, isso daí acredito que possa ser reavaliado. E a pessoa reflete sobre isso e muda, né, o seu caminho a partir daí. Vou pegar o gancho do Rafael, né? E não se sintam mal por vocês estarem participando. É exatamente assim que a gente quer dinamismo. Quando você traz, então, esses primeiros aspectos, né, do reconhecimento, né, o apóstolo Paulo, ele traz na sua carta esse conceito de que a lei de Deus, ela começa a tocar em uma transformação de consciência, né? Esse processo, o receber necessariamente o Espírito Santo, eu até entendo assim, nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, né? Mas esse Espírito vai trabalhando em nós, em dado momento nós tomamos consciência das coisas que Deus está nos ensinando pela aproximação e pelo uso, pelo estudo da palavra, né? Então, existe um momento que aí eu não me proponho a dizer qual momento, mas há uma tomada de consciência dos valores da fé, né? E nesse momento, que é dinâmico para cada um, né? Não existe um dia, eu tomei consciência aquele dia, não. Mas nesse momento dessa tomada de consciência, o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, vai colocar assim, o que antes eu fazia não me incomodava, né? Quando não havia lei, ele também dizia, não sentia pecado. Não havia pecado porque a lei não agia em mim, né? Então ele fazia pela sua própria consciência. Essa consciência, ela era como um leme, e leme aqui nós temos também esse conceito de leme, aquilo que nos guia no texto de Tiago, mas não aqui, mas aquilo que nos guia é a nossa consciência. Então, o que nós achamos que estava certo, vamos seguir esse rumo. Mas a partir da palavra de Deus, há um quebrantamento, né? Um arrependimento. Esses valores que antes eu tinha como essenciais para mim, eu começo a perceber pela palavra de Deus que eles são irrelevantes, né? E são até mesmo nocivos, porque essa ilusão de levar vantagens, né, quando eu me sobreponho ao outro, quando eu tenho a última palavra, isso acaba trazendo consequências de um isolamento, né, ou de uma frustração com pessoas que realmente são importantes na sua existência, na sua caminhada, né? Por isso que a gente coloca também quais são os relacionamentos, os conflitos mais danosos, são aqueles que nós realizamos ou que nós enfrentamos no leito da nossa casa, ou no seio da nossa casa, nossa família, né? E esse tempo agora de pandemia tem exacerbado isso de maneira muito mais intensa, né? Nós estamos mantendo um convívio ou compulsório, né, ou por questão de trabalho, muito maior com aqueles que são da própria casa, né? Isso tem se refletido. O outro aspecto que o Rafael traz, eu acho muito importante, que a partir do momento em que os valores começam a ser mudados, ou seja, o que a minha tendência de me inclinar aos prazeres da carne, agora eu começo a tomar consciência pela palavra de Deus, não, isso para mim não me supre, mas a palavra de Deus me supre, os valores de Deus me suprem, né? Aonde que eu vou encontrar, nós somos seres sociais, aonde que eu vou encontrar reverberação para isso? É no meu grupo de amigos que continua saindo, digamos, continuam se dobrando para os valores da carne? Certamente não, ali não vão reverberar esses novos valores. Então eu vou procurar um novo núcleo de convívio. De novo, né, a gente busca valorizar isso na igreja, na comunhão, por isso a gente aguarda ansiosamente que esse tempo de pandemia, né, passe para que a gente tenha esse convívio muito mais
voltar ao início, né, dos nossos relacionamentos, das convivências, né? Então, como é importante. Isso vale para outras, não só aqui, mas para outras instâncias também, de quer mudar de vida. Primeiro aspecto, reconheça os valores, né, como nocivos e deixe de lado, né, faça uma troca para novos valores. E segundo, também mude o seu núcleo de convivência, né, onde esses novos valores possam ser reverberados. Isso, obrigado, pastor. E aí, né, a outra pergunta, por que não podemos nos considerar perdidos após o arrependimento? Isso aqui pode ser entendido de infinitas maneiras, né, mas eu vou pelo lado que eu, talvez, interpretei e achei melhor, né. Às vezes a gente, agora, tá, tudo bem, eu me arrependo dessa vida, eu quero mudança, e agora, como é que eu faço? Não fuja, vai e corrija. Se você tem uma inimizade, uma intriga com alguém, vai lá e pede desculpa, vai lá e fala com a pessoa. Né? Aí, porque senão você volta de novo para o seu orgulho. Não vou pedir, não, você tá doido. Mas então você não se arrependeu completamente. Procura a mudança de vida, você tem que procurar isso, você tem que ir atrás e procurar mudar isso, né? Ir lá, pede desculpa, reconsidera, conversa de novo, reconquista talvez uma confiança, faça a coisa de forma correta, né? Rafael? Então, eu não tinha compreendido a questão dessa maneira que o senhor colocou aí, né? Eu entendi de maneira de culpa. Por exemplo, a pessoa se arrependeu e ela continua com aquele sentimento de culpa por reconhecer o seu erro. E aí eu entendi que não podemos nos considerar perdidos depois desse arrependimento, porque a partir do momento que a gente se arrepende e confessa ali o nosso erro, o nosso pecado, automaticamente já estamos perdoados, né? A partir do momento que se arrepende verdadeiramente. E aí esse sentir perdido eu considerei dessa maneira, né? Desse sentimento de culpa ainda. As duas coisas, as duas perspectivas de vocês, elas caminham juntas, né? Se eu não sou perdido no sentido assim, ao reconhecer o meu erro, né, ao me arrepender, no sentido de humilhar-me, né, diante de Deus, acima de tudo, eu não estou perdido porque Ele ama, resgata, né, e enaltece o pecador, o arrependido. Tá? Então, nesse sentido, ao me perder, no sentido de me arrepender dos meus erros, de reconhecer os meus erros, as minhas falhas, é nesse sentido que eu sou ovelha resgatada. Tá? É nesse momento que eu sou ovelha resgatada. E uma vez resgatado, eu passo, né, a palavra de Deus trabalha no meu coração para entender que não há demérito em buscar a reconciliação. Né? Não há demérito em ir ao encontro, como vocês mesmos colocaram. Então, são pensamentos, são perspectivas complementares, né, e que fazem parte dessa dinâmica da vida. Eu não sou diminuído ao reconhecer o meu erro, né, e buscar arrependimento, primeiramente, né, com Deus, acima de tudo. Ele me acolhe exatamente nessa condição, como alguém que erra e que se dispõe à mudança. E, nesse sentido, se eu me disponho à mudança, não é algo que fica apenas no meu pensamento, né, de maneira platônica, mas ir ao encontro, dar oportunidade, né, ou buscar oportunidade de reconciliação. Isso, obrigado, pastor. Obrigado pelo seu complemento. Nós seguimos, então. E aí, a resposta que talvez ele quer trazer para nós aqui, né? Sujeitar-se a Deus significa muito para aqueles que até então eram sujeitos aos prazeres do mundo. É uma mudança radical, mas que traz muito mais benefícios para aqueles que assim o desejam. A humildade, que se reflete no reconhecimento dos seus erros, passa a ser alimentada e se torna a base da convivência humana. Um espírito humilde é contemplado por Deus. Então aqui, né, ele dá aí já conversa conosco um pouco sobre tudo que a gente falou anteriormente. E aí ele vai perguntar, né, olhando para frente, o que muda nas perspectivas de vida de vocês, guiados por Deus nas suas relações com o próximo? A gente começa a perceber que em nossas relações, essa perspectiva, novos ganhos vão surgindo. Por exemplo, em sentimento de ter prazer de conversar com outras pessoas e entender que, para além dessa tensão, dessa polarização de quem é que está com a razão, nós começamos a valorizar como o exemplo que o Rafael trouxe, né? Ou seja,
no momento em que eu percebo que muito mais valoroso para a minha vida não é ter a razão no embate, mas ter alguém que olhe para mim no momento em que eu estou necessitado, como aconteceu, ele citou o caso dele aí, né, depois da cirurgia, vizinhos com quem aparentemente tinha divergências, ou ainda que sustenta, mas divergências ideológicas, né, foi socorrido, foi amparado, ou seja, que legal, porque eu não sou apenas aquilo que eu defendo, as minhas posições ideológicas, né? Mas eu estou ganhando no sentido de manter novas convivências, ou sustentar convivências com outras pessoas, apesar das nossas diferenças ideológicas, ou de partido, ou de escolha de time, coisa assim, né? Quanto que, por exemplo, que você também traz constantemente para a gente, né? Quanto que você amadureceu, né, Mailer, sendo aquele, antigamente, torcedor vascaíno, inflamado, né? Ou seja, o seu amor pelo seu time não diminuiu, mas você teve ganhos a partir do momento que você percebeu que, para ser um torcedor comprometido com o seu time, né, você não precisa tomar aquelas atitudes que antes você dizia, antes eu fazia isso e achava que estava certo. Em dado momento, houve essa mudança de perspectiva e uma tomada de direção. Quais foram os ganhos? Os ganhos que hoje você conversa tanto com os que são do seu time, do Vasco, como os de outros times também, e é respeitado e é valorizado por isso. Né? Então, é essa mudança de mentalidade que nós, ao agarrarmos ela, e imagino que no primeiro momento isso é muito difícil, porque você tem um conjunto de crenças, um conjunto de valores, você vai abrir mão disso, né? E você vai descobrir coisas novas, mas será que nessas novidades eu vou ter ganhos também? O que nós vemos pela palavra de Deus é que sim, nós temos ganhos muito mais duradouros. Esse que é fiel na sua palavra não nos deixa vazios, nem desamparados, né? Então, esses novos ganhos são relações mais duradouras, convívios mais saudáveis, né, que nós podemos ter a partir da promessa que Deus dá na sua palavra. Né? Olhando para frente, eu acho que nesse sentido. Isso, de novo, né? Ganhos não no sentido de interesse pessoal, né? Mas ganhos que melhoram a sua vida, né? Eu, por exemplo, eu evito estar com pressão alta. Eu era um cara que, tipo assim, sempre tive pressão baixa e chegava num jogo do Vasco, a pressão, 18/10. E isso eu tinha, 16, 17 anos. E aí, quando você vai amadurecendo, né? Você vai vendo que, por que eu tô fazendo isso? Por que eu sou assim? Não tem sentido ser assim. E aí, quando a gente fala no âmbito espiritual, a gente também precisa ter essa maturidade, né? O que esse conflito ele gera para mim? Ele gera um desgaste. Ele gera algo que não é necessário. Ele gera afastamento. E aí, é a hora de olhar no amor ao próximo, olhar para o lado do amor. Eu brigo com meu irmão dentro da igreja, gera uma tensão, afasta ele de Cristo. Você está indo lá, mas ele se perdeu, é uma ovelha perdida. E aí, para você trazer ele de volta, nós, principalmente falando no lado de pastor e de estagiário, o pastor Edson poderia dizer isso muito bem, é muito difícil, às vezes, você ir atrás dessa pessoa e falar assim, poxa, vem para a igreja, eu estou sentindo sua falta. Tem que começar por nós. A mudança precisa começar dentro da igreja. A maturidade espiritual. Você tem que pensar que você tem que tirar o seu egocentrismo e pensar que quem perde não é só você, é seu irmão. Você afasta alguém de Cristo por bobeira. Precisa disso. A gente pode trabalhar de outros jeitos, de outras formas, tendo a cabeça no lugar, agindo, respirando, pisando 2 passos para trás, ao invés de dar 5 para frente, dá 50 para trás, pensa melhor, e aí recomeça pensando tudo novamente e fazendo tudo da melhor maneira possível. E aqui nós chegamos no finalzinho do texto, Tiago 4:11, 12. Aí ele, né, cuidado em não falar mal do próximo. Já vamos olhar para o 8º mandamento, né? E, bom, ele traz aqui, né? Dentro desse contexto, Tiago orienta que as pessoas observem a forma como se dirigem ao seu próximo. Como eu estou falando com o meu próximo? Como é que eu estou tratando ele? O versículo 11 orienta que não falem mal uns dos outros. Não há necessidade de julgarmos o indivíduo. Deixemos isso para Deus. Essa é uma tarefa de Deus, não é nossa. Na explicação, obviamente que julgar sim, mas de alertar é nosso trabalho também. Olha,
Alertar, não é julgar. Alertar é diferente de julgar. E aí, se você não, eu não consigo fazer isso, busca auxílio. E na explicação do 8º mandamento, é dito, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas devemos desculpá-lo, falar bem dele, interpretar tudo da melhor maneira. E é interessante algo que eu vi no passado, né? Quando a gente peca no 8º mandamento, acha que está pecando só ele, aí peca contra o 5º mandamento. Por favor, entendam isso. 5º mandamento, não matarás, não é só arma, faca, objetos cortantes ou perfurantes. É você falar mal do outro também. Isso também mata. Isso é matar também. É você trazer para a vida do outro algo que talvez ele nem tenha. E aí você traz isso, traz à tona e destrói a vida de alguém. Quem busca ser fiel, mas tropeça num ponto, erra, né, e se torna culpado por toda a lei. Obrigado, pastor. Então, a partir disso tudo, quais são os seus aprendizados? O que você aprendeu aqui? O que muda em vocês, nos seus relacionamentos com as pessoas que querem sempre viver em paz com todos? Essa hora é boa, hein? Essa hora é boa. Hora boa. Né? É um tempo de silêncio, eu imagino. Eu estou aqui já intervindo, mas é um tempo de silêncio que, de fato, nos desafia a nos confrontar entre os valores que nós temos, entre valores que nós talvez estejamos receosos em adquirir, em tomar, né? Mas é importante a gente olhar diante de um estudo, e né, parabéns aí ao nosso colega pastor Valdir, né, que traz uma pergunta importante. Chegando a esse ponto, que reflexões foram possíveis na sua vida e que desafios você se lança, está disposto a se lançar nesse propósito de adequação, né, de adequação da tua vida com os valores que a palavra do Senhor nos apresenta. Isso muito obrigado. Já te passo a palavra, Rafael. E aí, né, a pergunta, obviamente, não é porque a gente vai mudar da noite para o dia aqui a coisa. A gente não tem como fazer isso. Eu quero saber por onde eu vou caminhar. Porque analisar-se assim mesmo é fácil. Eu olhar para mim mesmo e saber... O pastor pode não concordar, obviamente, às vezes não é difícil, mas, particularmente falando, eu acho que se eu me analisar, eu consigo, mas com muita luta. Mas se eu tenho um norte, a coisa fica mais fácil. Entre muitas aspas, mais fácil. Porque uma mudança, ela nunca é fácil. Mas a gente já começa a pensar, bom, eu tenho esse caminho para seguir. Então, de repente, eu vou começar por aqui e aí eu vou caminhando gradativamente, aí a coisa acontece. Rafael ou Rayane, por favor. Pois é, pastor Maila falou aí exatamente o que eu iria falar. Não é algo que muda, né, num estalo, da noite para o dia. Né? Acho que não só a partir desse estudo, né? Desse estudo a gente acaba notando, né, tudo aquilo que a gente falou sobre a empatia com o próximo, sobre a questão de se pôr no lugar do próximo e praticar o perdão, mas a partir do momento que Deus muda a nossa vida, que a gente se torna cristão, a gente quer aprender mais sobre, e conforme vão vindo os estudos, vão vindo os aprendizados, e com o tempo a prática, né? Que é igual o pastor Maia falou aí, a gente não pratica tudo de uma vezada só, aprendeu aquilo e pronto, né? Então, eu acho que igual o pastor Eris falou, um momento de reflexão, né? O momento de pensar. E eu acho que é uma mudança assim, não tem uma receita, né, certa. Cada pessoa vai ter a sua mudança em si. Por exemplo, no meu caso, sou bem agitada, sou impaciente, então eu sei que eu preciso trabalhar a paciência de ouvir certas coisas e não ir de contra aquilo, né? Escutar e deixar para lá. Isso, obrigado pela contribuição de vocês. Realmente concordo com tudo que vocês falaram, sem sombra de dúvida nenhuma. A Rayane até pegou o feeling, ó. Eu dou uns 5 passos para trás. Não vale a pena gastar o tempo com isso. Vamos para outro caminho. Eu sei que aqui eu vou me estressar, então eu vou para outro caminho. Pego um caminho um pouquinho mais longo, mas, né, ao invés de eu chegar e... Não, Deus. Alivia meu coração porque eu não consigo, não. E aí a coisa muda, então, de fato, né? Ou eu perdi o estudo. Isso aqui. E aí nós temos a nossa conclusão. O que o pastor vai trazer para nós aqui, né, de conclusão? O pastor, no caso, o pastor Valdir, que Tiago nos ajuda muito com as suas palavras para que vivamos uma vida perto de Deus.
respeitando as pessoas e não nos deixando seduzir pela amizade do mundo, mas que em nós sempre reine a graça e o amor de Deus. Assim, estaremos provendo sempre a paz entre as pessoas. E as conclusões que nós tiramos aqui também não ficaram longe, não, tá? Ele refletiu lá, mas eu acho que isso torna gostoso esse nosso estudo, gente. Embora nós tenhamos um roteiro que nós tomemos, que é do Caderno do PEN, essas reflexões que vocês trazem, as experiências e as trocas aqui, elas enriquecem muito mais ainda esse texto, né? Essas reflexões, e nós estamos produzindo um momento, um conteúdo de reflexão para outras pessoas também. Acho que isso, né, vale ressaltar em todos os nossos momentos, e um incentivo para que as nossas salas estejam sempre cheias. Agradeço a Deus pela vida de vocês e todos aqueles que participam conosco. Tanto aqui no chat aqui do Facebook, aqui embaixo aqui, ó, deixa um comentário, deixa um oizinho para nós, tanto aqui na sala, para que você fale, para que você comente. A gente quer ouvir a sua voz aqui, a gente quer ver o que você tem de ideia. Às vezes algo que nós não falamos aqui, que passou meio batido, você tá aí, tá borbulhando na sua mente, nossa, eu vi. Digita aqui embaixo, manda pra gente, a gente conversa, responde. Eu, o pastor, as pessoas que comandam, que coordenam a nossa página, vão ter o prazer de conversar e interagir com vocês. É isso, pastor? Muito obrigado. Até aqui nós temos o nosso estudo. A palavra está com você de novo. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos a esse ponto. Hoje, como falamos, é um dia especial. Hoje nós celebramos 117 anos de fundação da nossa igreja. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu filho aqui. Como posso calar, como não te seguir? Essa fé que me deste ao ouvir tua voz, é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és o meu Senhor. Não há outro na terra quem é do louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato em que possa afirmar. Não há obra em mim mesmo da qual me orgulhar. Pela graça sou salvo, por fé viverei. E com Cristo a verdade no céu herdarei. Só há um mediador entre homens e Deus. Só há nele a graça e a aventura dos céus. Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho do Pai. Nos prostremos a ele, louvai e adorai. E o Espírito Santo, meu glória me dê. Todos filhos de Deus para sempre. Amém. Obrigado, Mailer, pela condução. Chegamos, né, ao momento das nossas orações e tenho aqui alguns pedidos de cuidado pela saúde do Ian Nascimento, e aos que a conhecem, né, mais uma vez eu fiquei bastante emocionado com a imagem dele no hospital, fazendo seu tratamento, e aí ele acompanhando um dos nossos cultos, cantando a nossa liturgia, dando um glória a Deus, um aleluia no final da nossa liturgia, é algo que enriquece e enche muito os nossos corações.
A Maria Eduarda, que é essa amiga da família do Gabriel, nós oramos por ela na terça-feira, continuamos orando hoje ainda, até que nós tenhamos uma resposta da parte do Senhor e também por parte da família, oramos pela recuperação de sua saúde. Também pelo Felipe, amigo do Rafael e da Rayane, para que Deus continue guardando a sua vida e permitindo que ele recobre todos os seus valores exatamente de convívio das pessoas ao seu lado e o presente que Deus lhe deu, que é a própria vida. Também pela recuperação na saúde da nossa irmã Marilândia e do seu irmão Luiz Cláudio, que está aguardando para uma cirurgia. Temos outros pedidos ou agradecimentos para incluirmos em nossas orações? Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por teu cuidado em nossas vidas e por permitires que a tua palavra trabalhe não apenas o nosso coração, mas também a nossa mentalidade. Permitindo-nos, Senhor, transpor os valores que antes estavam instalados em nossa própria realização, na ilusão ancestral de querermos levar vantagem sobre tudo e lançarmos as responsabilidades e as falhas sobre os outros. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nos ensinaste pela tua palavra e pelo evangelho, que quando nós nos responsabilizamos pelos nossos erros também, não somos afastados de ti. Antes, pelo contrário, tu tens prazer em acolher e perdoar o pecador arrependido e dar forças e condições para que em sua transformação diária, em sua caminhada diária, possa, de novo, encontrar alegria em novos valores ao longo da nossa vida. Obrigado por estar ao nosso lado em todos os momentos, também nos momentos difíceis, Senhor Deus e Pai. Colocamos diante de Ti a vida de nossos irmãos e irmãs aqui listados, pedindo a Tua proteção, a Tua sustentação e o socorro necessário a cada um em sua necessidade, sejam elas necessidades emocionais, de reencontrar o valor da vida, de reencontrar-se com as pessoas que estão em nosso derredor e valorizarmos, Senhor, esses relacionamentos como componentes que nos trazem uma vida de qualidade em nosso dia a dia. Senhor Deus e Pai, também por aqueles que estão enfermos, passando por tratamento de saúde ou que estão vivendo, Senhor, a tristeza, o luto, de uma maneira mais intensa. Ajude-os, ó Pai, com teu Espírito Santo e coloque-nos como comunidade de fé para sustentarmos esses relacionamentos e ressignificarmos, Senhor Deus, essas existências que, na partida de entes queridos, precisam de novo reencontrar o seu chão firme para continuarem. Senhor Deus e Pai, também apresentamos diante de Ti nossas irmãs e irmãos que na sua idade avançada, na fragilidade do próprio corpo, Senhor Deus, precisam de atenção e sofrem de uma maneira mais acentuada as enfermidades que acompanham a cada um de nós. Tudo isso, Pai, nós entregamos ao teu cuidado porque sem ti nada somos, nem podemos fazer. Também pedimos a tua atenção sobre os nossos governantes para que governem não para si mesmos, mas no intuito daquilo que foram colocados para fazer, como representantes, servirem a nossa sociedade, a nossa comunidade, seja local, nos nossos municípios, nos estados e também de uma forma federal. Senhor Deus e Pai querido, queremos também pedir a tua proteção sobre a IELB, a nossa igreja, da qual fazemos parte, Senhor Deus, para que nesses 117 anos louvarmos diante de ti pelas vidas de homens e mulheres que se dedicaram, colocaram seus dons à tua disposição e que permita, Senhor, que nós também façamos parte desse povo que escreve a sua história tendo a tua companhia. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis aos valores da tua palavra e comprometidos a levar o lema que temos como uma marca de nossa vida. Que Cristo não seja apenas para mim, que Cristo seja para todos ao nosso redor. Isso tudo, Senhor Deus e Pai querido,
colocamos na tua presença e demais pedidos e agradecimento daqueles que nos acompanham, seja neste momento real ou em momento posterior, que estejam em contato e conexão contigo pelo Espírito Santo e que através do teu Espírito levem à tua presença suas necessidades. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, de quem aprendemos com alegria a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimado irmão e irmã, compartilho com vocês a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito obrigado, pastor, e muito obrigado também àqueles que estiveram aqui, e você de casa também. Obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira à noite, sexta-feira de frio. Muito obrigado por estar conosco. Lembrando, deixa aqui embaixo em comentário. Obrigado por estar conosco e nos receber em sua casa com muito calor. Espero todos vocês. Um abraço e um beijo no coração.